No vídeo da semana passada, a gente iniciou o nosso rolê pelas Dolomitas. Rodamos o dia inteiro por diversas paisagens, conhecemos lagos super famosos e uma vila no meio da montanha que é muito charmosa, mas a gente ainda não tinha cumprido nosso objetivo principal. Aqui no nordeste da Itália se ergue do chão a famosa cadeia de montanhas conhecida como Dolomitas, com altitudes que podem chegar a até 3.343 metros, e até agora a gente não tinha visto nenhuma dessas montanhas, mas hoje o nosso dia começou promissor. Bom dia, galera! O céu tá azul. A gente vai tentar ver as Dolomitas. Estamos se ajeitando, né, Peri? Na jornada de hoje, vamos percorrer por centenas de quilômetros por estradas cobertas de neve e tentaremos ver algumas dessas gigantes, nem que seja por uma fração de segundo, já que hoje é o dia que retornaremos de onde todo esse rolê começou. Já viemos atrás do sol, porque a gente acordou e tava um céu meio azul. A gente já preparou um pão aqui de qualquer jeito pra comer no caminho e já caímos na estrada. Vamos torcer pra dar certo. Agora a gente conseguiu ver os montanhões, né? Mostrar pra vocês, né? Uhul! Chegamos nas montanhas! Realidade, estamos no meio da nuvem. If I could take you back to my youth, show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung. Como hoje também é o dia do nosso retorno, definimos o Passo Sella como um ponto de parada para ser a nossa última tentativa de avistarmos as montanhas, já que a previsão do tempo na região estava mais animadora. Além de ser uma rota incrível por si só, nesse passo podemos chegar a altitudes de até 2.244 metros, o que pode facilitar nessa nossa empreitada. O Passo Sella, na verdade, faz parte de uma rota mais ampla, que inclui outros 3 passos, e no verão é visitado por amantes de atividades ao ar livre e motociclistas, devido às suas estradas sinuosas com vistas de tirar o fôlego. Já no inverno, a região se torna um destino de esqui com diversas áreas de fácil acesso. O problema aqui é que pra ver essas coisas lindas, tipo, descer do carro e olhar, não tem nenhum recuo, e os que tem estão cheios de neve, a gente tá com medo de botar o carro e atolar. Contenção de avalanche aqui, ó. Muito bom pra não cair em cima do carro. Obrigada. Como é que é dirigir nesse gelo aqui, Felipe? Tô super devagar, daí não sinto nenhuma diferença. Como se estivesse andando numa estrada de chão. Não escorrega nem nada. Essa velocidade, né? Tá. E pra frear é normal? Como eu tô muito devagar, não tem diferença absoluta nenhuma. Mas se eu tivesse mais rápido, provavelmente. Uhul! Chama um lugarzinho pra estacionar, meu povo. Durante as nossas viagens, cuidamos para que a jornada seja tão importante quanto o destino, e às vezes esquecemos disso. Deixamos de apreciar todo o caminho que se estende à nossa frente e focamos somente na chegada. Durante 7 dias, dirigimos por paisagens incríveis, passamos por cidades muito famosas e conhecemos pessoas completamente diferentes, e é por isso que viajamos. Se o destino é melhor do que a jornada? Eu não sei, mas ele nos trouxe até aqui. Eu tô muito congelada. Fui tentar pegar o Peri lá com ele e me afundei na neve. Tem neve até na minha meia. Não tem o que fazer. Agora sim a gente deu pra ver
pequena porcentagem de como é as Dolomitas, né? Como são as Dolomitas. Foi muito massa, né, Carol? Nossa, acho que foi uma das Caramba. coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Muito incrível. Essas imagens são do Passo Sella, S-E-L-L-A. E, nossa, incrível, assim. Deu pra ver aqui que tem bastante resort de esqui também nessa região ali do Passo. A gente conseguiu no fim estacionar, tinha só aquele recuo e mais um outro, que o resto era tudo estacionamento pago do resort de esqui mesmo. A gente queria fazer o Passo Gardena, mas a gente chegou aqui e tava fechado. Daí a gente mudou pra esse, mas não perdeu nada, eu acho. Não mesmo. Coisa de estrada, ó, galera. É assim que eles mantêm os passos abertos no inverno com tanta neve. Olha isso aqui. O cara tá quebrando a lateral da estrada todinha. Aqui onde não passou ainda, até que não tá tão ruim, mas tem uns tetos às vezes aqui de neve. Daí pode cair no meio da pista, né? E daí começa a acumular neve de novo. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Valeu a pena acordar cedo. Valeu a pena, foi muito difícil levantar da cama na hora que tu chamou a gente pra levantar, mas valeu a pena. Olha só como é que tá, porque senão a gente não teria chegado a tempo lá em cima. Olha só como é que tá aqui agora. Pois é. Mostra aí pra eles, Carol. Não vê mais montanha nenhuma, olha só. Só neve. I'm gonna be myself, or I could be someone else. Depois de mais algumas horas ao volante rumo à fronteira suíça, bateu aquela fome. E todo mundo sabe que fome mais comida italiana é a combinação perfeita. Então, antes de dar tchau à Itália, esse se tornou o nosso novo objetivo. Muito vinho aqui, vinhedo no caso, nessa região. Vinho, falta um processinho ainda pra virar vinho. Falta, né? Muito vinhedo, nossa, em todo lugar. Olha atrás, Felipe. Eles estão brotando, tá dando cheio de folhinha verde. Até lá no alto do morro. Mars, nothing can break me, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars. I wanna Gente, botamos um restaurante no Google Maps e não tinha estrada pra lá. Aí o Google Maps achou que era uma boa ideia trazer a gente pra cima desse morro e mandar a gente caminhar morro abaixo até o restaurante. Que não tem nem como, é muito íngreme. Não dá pra ver na câmera, mas é muito íngreme. Que, tipo, mandou parar o carro no meio do nada na pista, em cima do morro, e andar até o restaurante morro abaixo. O restaurante deve ser algum lugar lá naquela estradinha lá embaixo. A ideia do Google é parar o carro aqui e deu. Mas é legal pra ver as frutas, ó, tá cheio de florzinha nas árvores. Eu não consigo mostrar melhor porque senão eu vou cair aqui nessa coisa íngreme. 2000 anos depois. A
gente almoçou agorinha aqui num restaurante bem no meio de uma cidadezinha, próximo de bastante indústria, parece bem local, né? Aham, bem local. Tava o pessoal com uniforme de trabalho, tudo, sabe? Inclusive, eu e o Felipe pegamos o prato do dia. Eu peguei um macarrão carbonara, tu pegou um? Eu comi era uma perna de frango, uma coxona de frango com arroz e salada. Tá bem gostosinho. Uhum. E depois na conta saiu o nome do prato do trabalhador. E pelo tamanho eu acho que era mesmo, meu Deus. Meu veio uma montanha de macarrão que eu comecei a comer. Nem deu conta, né? Eu fiquei satisfeita, daí eu olhei pra ele e ele tava na metade, assim, tipo, o tamanho de um prato normal tava sobrando ainda. Aí o Felipe ajudou e a gente ainda deixou macarrão, né? Não conseguimos comer tudo. Tava bem cheio. Os nossos pratinhos do trabalhador foram 14 € cada. E foi super legal que lá eles estavam falando alemão, um dialeto estranho, assim, que não dava pra entender nada. Mesmo estando na Itália. Porque naquela região ali da Itália chamam de Tirol do Sul. Na verdade ali pertencia à Áustria, pelo que a gente leu, e a Itália anexou essa parte depois da Primeira Guerra Mundial. Inclusive a gente mostrou pra vocês no vídeo anterior, lá nas Dolomitas, que existe um museu para visitar as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, porque teve uma parte do fronte que foi bem ali no alto das Dolomitas. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself, I'm gonna be so... Até a fronteira, Suíça e Itália. Passamos então a fronteira, né? Mais uma. De boa. Bem tranquilo, o pessoal nem olha pra gente, eu nunca vi fazerem nada, né? Não, nada. Você tem alguém dentro do posto e olha lá, às vezes parece que nem tem ninguém. E o carro vai passando. Esse é o nosso destino novo, ó. Ofenpass. Preparados para ver o menor bar de whisky do mundo? O que vocês acham? Tcharam! Iríamos, né, marido? Mas é proibido o cachorro. E ele tem que dirigir, são 3 horas da tarde, acho que é meio cedo pra tomar uísque. Mas vamos voltar aqui um dia pra tomar esse whisky e vamos mostrar pra vocês. Uhum. Não que a gente goste mais. Tem que provar, né? Se é o menor do mundo. Não. Se é alguma coisa maior, ou menor, ou melhor, ou do mundo, vale a pena tentar. Não é o menor uísque do mundo, é o menor bar. Se for o menor uísque do mundo, eu nem quero, né? Sei lá, 1 ml? Ou uma gota, uma gotinha. Vamos fazer o menor whisky do mundo. São, sei lá, 10 km de fronteira, mas muda muita coisa. A gente saiu de uma Itália que fala alemão, que tava toda sem neve, para uma Suíça toda branquinha, que fala agora uma língua chamada romanche, que é uma língua latina bem específica daqui, que inclusive é uma língua que tá morrendo. Dá pra ver essa língua no dinheiro suíço, ó. 10 francos em alemão, 10 francos em romanche. Quem nunca viu, ó. E aqui tem francês, 10 francos e 10 francos em italiano. Porque são 4 línguas oficiais e no dinheiro, daí, nos documentos, tudo eles tentam fazer nas 4 línguas pra todo mundo se sentir representado. Isso aqui seria então o romanche, ó. Banca Nacional Suíça, nem sei falar isso. Alcançando uma altitude de até 2.149 metros, o Ofenpass oferece uma rota cênica entre a Itália e a Suíça. Este passo, assim como o Passo Sella, é visitado pelos motociclistas durante todo o verão, além de ter diversas trilhas com diferentes níveis de dificuldades para os visitantes conhecerem. Já quando o frio chega, o local se torna palco para os esportes de inverno. Além disso, o passo faz parte do Parque Nacional Suíço, sendo uma excelente opção para quem quer explorar a fauna e a flora alpina. Não tem graça nenhuma a gente parar no passo se o Peri não puder vir brincar na neve. Só quer farejar, farejar, farejar. Ou que ele se joga no chão. Hold me down, feel alive.
nothing can break me. Então, esse é o ponto mais alto do Ofenpass. Também conhecido como Passo do Forno. Fica 2.149 e eu tô cega, não tem nem sol. Exato, por isso que eu tô de óculos, esse negócio dói o olho, essa branquidão aí. 2.149 metros acima do nível do mar. E ele liga a cidade de Santa Maria, onde tinha o quê, Felipe? A cidade onde tinha aquela loja de whisky que a Carol mostrou. Uhum. Até Zernes, que nas antigas, quando criaram esse passo aqui, era um lugar que era o posto de controle para cobrar dos comerciantes que passavam por aqui com as suas mulas. Ah, mas pra cobrar eles constroem a rua que for. Se for pra cobrar, eles fazem onde quer que for. Podia estar 10 metros de altitude aqui. Ia ter uma rua. Pra botar um posto de cobrança, ia ter uma rua. Mas, ó, diz que eles faziam também manutenção da estrada no inverno e no verão. Ah, eles ainda fazem, né? Tá bem boa pra boa. dirigir. Essa estrada aqui fica no meio do Parque Nacional, então é tudo bem verdinho, quer dizer. Bem branquinho. Bem branquinho ó, tem hoje. só olha só. Cadê? Ó, viu? Aqui no Passo do Forno, inclusive, passa ônibus, ó. Agora a gente acabou o Ofenpass. Agora a gente vai indo para mais uma coisinha interessante que a gente vai mostrar para vocês. Um negócio bem inusitado. Pera aí que já vai mostrar. Enquanto isso, aproveita, vai se inscrevendo, vai dando um like, né? Quem ainda não se inscreveu, né? Quem ainda não deu like. Dá tempo, hein? Dá tempo até a gente chegar lá, vocês já vão descobrir. Agora a gente tá aqui esperando para entrar dentro do trem que chama Verena ou Ferena, depende se for alemão ou não, né? Não parece alemão o nome, mas sei lá. Mas é escrito desse jeito aqui, ó. E ele, na verdade, é um trem que leva carro. Então, carro e talvez outros veículos, né? Caminhões e tal. Mas a gente vai atravessar todo o Alpe aqui por um túnel dentro de um trem. Uhum. A gente vai num trem de carga. É a balsa de ferrovia. Balsa ferroviária, né? Balsa de Alpe. Foi idealizado lá em 1975, mas eles só começaram a construí-la em 91 e terminaram em 99. Então, foi um plano de longo prazo. E agora, anualmente, eles reportam que passam 450 mil carros por ano aqui. Anualmente, passam por ano. Carol, tu vai perder a corrida contra o trem. Agora acabou o limite de velocidade, agora vou botar 1000 por hora. Então vamos ganhar do trem. Ihu. Né, Peri? Vamos ganhar do trem. Eu quero ir pra casa, cara, tô cansado.
Eu tô cansado. Tô com sede com a água. Pessoal, essa montanha aqui na nossa frente, ela é a Hurfisten, é os surfistas. Não, mentira, isso aí é a minha tradução livre. Mas são as montanhas bem características com essas várias pontinhas assim pra cima. Bem legal, né? Fica bem bonito. A gente já fez uma trilha, tipo, nessa região aqui assim, mais ou menos dela, que a gente foi andando por baixo assim. Muito massa esse lugar, vale muito a pena conhecer. Fica onde, Carol? Fica no Cantão St. Gallen e fica atrás do Valenzee, que é um lago também bem bonito com esse paredão no fundo. E a gente tem mais uma dica para dar ali, que é a cidadezinha de Quinten, que ela é a única cidade na Suíça que não tem estrada nem ferrovia, porque ela é desse tamanho e só chega de barco. Bem legal lá o passeio, começa nessa cidade que a Carol falou, daí sobe essa montanha, é bem cansativo para subir. Daí anda bastante lá em cima e depois desce ela e também é bem cansativo. Então começa cansativo, daí no meio parece que tá no começo e no final tu tá no meio. É isso aí, gente. Mas é bem legal, muito bonito o visual. Finalmente voltamos aqui para a região de Zurique. A gente tá aqui no nosso lago favorito aqui das redondezas, né, Carol? Não é mais um lago... Peraí. Ele quer muito pegar os patos. Não é mais um lago de Alpe, mas é um lago com vista para os Alpes. Tem os Alpes lá atrás. Eu juro pra vocês que a olho nu é maior. O nome dele é Pfäffikasee e é um cantinho especial pra gente aqui na Suíça. Tem um bar aqui. E o Peri também adora muito nadar. Mas é isso, gente. A gente veio até aqui pra se despedir de vocês num lugar legal. Saldo da viagem, então, foi uma calota perdida, uma parada pela polícia, passagem em 2 fronteiras, passagem errada no pedágio, mas também muita coisa legal. A montanha isolada no lago, Peri achando o amor da sua vida lá em Verona, e lindas montanhas e lagos nos últimos dias de passeio. A gente espera que vocês tenham curtido. E no final aqui do vídeo a gente vai deixar a playlist para vocês acompanharem toda a série do começo ao fim, para acompanhar certinho desde o começo, se vocês não viram ainda. E é isso aí, até a próxima série e até semana que vem. Isso aí, valeu.